Olá, então boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação. Vamos avançando com o webinar, já passa um minutinho aqui das 6 da tarde, enquanto todos vão entrando. E realmente aquilo que é mais importante é aquilo que a Joana Camilo e que a Isabel Soares Correia vos irão dizer durante o webinar. O meu papel aqui é essencialmente de fazer aqui algum aponte e algum agradecimento. Primeiro, à equipa da DGE que desenvolve este processo, Direção de Serviços de Projetos Educativos, por um lado o Rui Lima, por outro lado a Dina Paulino, e depois um agradecimento à Joana Camilo, da MAP, e à Isabel Soares Correia, que é da Zanofi. E queria dizer o seguinte: nós somos mais fortes quando estamos juntos. E isto traduz-se no seguinte: traduz-se nestas parcerias que a própria DGE procura fazer, no sentido de ter entidades, empresas, instituições, coletividades, misericórdias, o que seja, fundações, a trabalhar connosco. É um olhar externo que é mais próximo da realidade e que pode trazer-nos sempre benefícios. E este, objetivamente, é um desafio que nós também temos e que eu pessoalmente tenho que fazer às escolas, no sentido de procurarem na comunidade, e vou dizer desta maneira, procurarem na comunidade os agentes relevantes para, numa primeira fase, os convidarem para o Conselho Geral da Escola, para que depois, em face do conhecimento que têm de cada uma das entidades ou instituições que está lá representada, e podem ser até 3, como sabem, a maior parte de vós, procurarem que esses elementos possam trazer relevância para a escola, relevância para os alunos da escola, que possam ser polos dinamizadores e catapultadores de aprendizagens, que possam ser entidades que possam recolher em estágio esses alunos. E, portanto, aquilo que nós fazemos na DGE, genericamente, também é muito isto. É procurar encontrar parceiros externos que permitam que possamos abordar temas que interessam a uma grande variedade de pessoas, mas que essencialmente são temas que muitas vezes acabam por não ser tocados, porque no âmbito de uma panóplia imensa de temas referentes a cada um dos domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, acabamos por não os tratar, diria eu, da forma que mereceria. Este webinar denomina-se, e vou ler para não me falhar nada, a literacia em saúde no pré-escolar e primeiro ciclo, dermatite atópica e doenças raras. Estas questões das dermatites atópicas e das doenças raras são questões que nós falamos muitas vezes nas escolas, até porque não temos, nós, professores, a formação necessária e inerente para poder prestar, às vezes, assistência em situações de maior crise. Procuramos também ajudar nesse sentido, temos feito muita formação a professores, na perspectiva de podermos auxiliar. Agora, o que está aqui claramente em causa e que eu gostava muito de valorizar é a parceria que nós conseguimos ter aqui para que alguém, que não o Rui Lima, que falaria muito bem disto, com certeza, mas que não é um especialista, a Dina Paulina exatamente a mesma coisa, e portanto temos aqui especialistas, por um lado, e temos quem sofre com a doença. Ponham o sofre entre aspas, ou tirem as aspas, a Joana Camilo com certeza que vos dirá se é com aspas, se é sem aspas. Ou seja, é quem tem na primeira pessoa o contacto com todas estas realidades. E foi muito interessante porque das mais de 500 pessoas que estavam inscritas, colegas nossos e outros aliás, docentes, mais de 100 pessoas inscritas não são professores, são de outra linha, são de outra profissão. Há uma série de perguntas que juntam, por exemplo, reparem, a dermatite atópica com o glúten, as doenças da pele com a fibrose quística, enfim, há aqui uma série de coisas que podem ter uma relação muito próxima ou não. Bom, os especialistas dirão, também conhecem as perguntas, e queria agradecer a todos aqueles que se inscreveram e que nos colocaram estas perguntas, porque de alguma maneira percebemos quem é o público que está desse lado e que pode, de alguma maneira, que nós daqui deste lado podemos contribuir para o seu esclarecimento. O webinar é um recurso que fica gravado, é um recurso que fica disponibilizado na página da DGE dentro de meia dúzia de dias e que pode ser sempre utilizado na sua globalidade, eu diria, em excertos, na nossa sala de aula.
é relevante que o possamos fazer a todo momento e em toda a circunstância. Todas estas linhas de pensamento e de orientação ligam-se, objetivamente, com o perfil do aluno a sair da escola obrigatória. Aquilo que queremos é que os alunos estejam informados. E esta informação só é passada se os professores e as professoras estiverem elas próprias informadas. As questões dos princípios, das áreas de competência e dos valores que o perfil aqui consagra, tendo as questões do bem-estar, da saúde e do ambiente colocadas dentro das áreas de competência, serão com certeza tratados neste webinar. Nenhuma das nossas intervenientes falará deles, mas diretamente. Indiretamente falará. Falará também da capacidade crítica que temos de ter em perceber o que temos e o que não temos. Depois falará da responsabilidade e da integridade que cada um de nós tem no aceitar do outro da forma que ele é e da forma como o podemos ajudar. E esta cooperação que devemos ter na escola e fora da escola pode fazer toda a diferença para uma escola onde exista maior bem-estar e onde as crianças e os jovens se sintam realizados de qualquer forma. Portanto, eram estas as notas que vos gostava de deixar. Passo a palavra já ao Rui Lima e um agradecimento, mais um agradecimento à Joana Camilo e à Isabel Soares. E para todos vocês que estão aí desse lado, foi um gosto. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Zé Carlos. Como o Zé Carlos referiu, este webinar é claramente um webinar que, apesar de estar muito dirigido para algum tipo de patologias, servirá também, certamente, para ajudar a integrar todos e todas os alunos e alunas na escola, independentemente de situações que possam eventualmente ter. E, claramente, essa é um dos nossos desejos quando falamos em educação para a saúde e em promoção da saúde, porque claramente não vamos retirar qualquer papel dos colegas da saúde, e especialistas de saúde são os colegas que trabalham nas diferentes unidades de saúde, no centro de saúde, etc. Mas a escola tem um papel importantíssimo. E é nesse sentido que hoje, este webinar, trazemos duas pessoas que vão falar exatamente sobre essas doenças, mas não só. Isabel Soares Correia é especialista em Comunicação e Public Affairs, com mais de 20 anos de experiência. Tem graduações em Gestão de Marketing e Comunicação em Saúde. Isso é fundamental, as questões da comunicação em saúde, porque só com uma boa comunicação em saúde é que podemos transmitir todos os conhecimentos e competências que são importantíssimas nessa área, e principalmente, lá está, como hoje vamos falar para as crianças mais pequenas, para os primeiros ciclos e para os jardins de infância, e tem, como depois no currículo, está sempre empenhado em promover as mudanças positivas, e claramente é isso que nós queremos a nível da promoção da saúde, são essa perspectiva salutogénica de melhoria e de uma mudança no sentido positivo. Segunda convidada é Joana Camilo, tem 45 anos, é licenciada em Engenharia Biológica pelo Instituto Superior Técnico, é diretora executiva do Gabinete Sem Fins Lucrativos do Creating Health Research and Innovation Funding, que ajuda, pelo que eu percebi, a captar financiamento para investigadores nas diferentes áreas da saúde. E isso, mais do que importante, é que é representante da Associação de Doentes da dermatite atópica, e por isso sabe perfeitamente como lidar com essas situações. E por isso, sem mais demora, vou passar a palavra à Isabel e o palco é seu, Isabel. Obrigadíssimo. Boa tarde a todos. É um privilégio e um prazer enorme estarmos aqui hoje para partilhar aquele que é um dos nossos maiores compromissos, que são as pessoas, e para, simultaneamente, afirmarmos aquele que é um dos nossos pilares estratégicos de atuação da nossa empresa, que é a literacia em saúde. E que nos permite, por um lado, garantir mais e melhor informação em saúde para os portugueses, que acreditamos que tem que começar desde cedo, desde crianças, e para confirmar o papel que os professores podem desempenhar neste processo de promoção da saúde em Portugal e assim contribuir para melhores índices de literacia em saúde no nosso país. Este é um caminho que faz ainda mais sentido quando é partilhado, pelo que é um privilégio ainda maior podermos reforçar este compromisso em conjunto com a Direção-Geral de Educação, com os professores
e sempre acompanhados pela nossa Joana Camilo, que é, como já foi apresentada, a Presidente da Associação da ADERMAP Portugal, e é também a pessoa que representa as pessoas que vivem com dermatite atópica no nosso país. E para, em conjunto, educarmos e capacitarmos os professores e os alunos sobre as diferentes questões de saúde, para sermos, em conjunto com os professores, promotores e agentes de saúde pública, para desenvolvermos materiais educativos que possam ser acessíveis e também envolventes, e, sobretudo, para promover a saúde pública e a inclusão nas escolas. E acreditamos muito que, ao investir em literacia em saúde desde cedo, junto das crianças, estamos também a investir no seu futuro e a construir uma sociedade mais saudável, mais resiliente e, acima de tudo, a salvar vidas. Eu sou Isabel Soares, já fui apresentada, estou aqui em representação da Sanofi, mas por trás de mim existe toda uma equipa de pessoas que partilham o mesmo compromisso, as mesmas ideias e os mesmos objetivos e que muito contribuem para estabelecermos estas parcerias conjuntas. Por isso, hoje é também um dia muito importante para a nossa empresa, porque com este webinar e com tantos professores aqui presentes, conseguimos reforçar aquele que é o nosso compromisso em literacia e saúde e confirmar, de facto, esta nossa aposta em literacia e saúde. É um motivo de orgulho, uma motivação enorme para continuarmos a fazer o nosso trabalho na dinamização do nosso programa de literacia em saúde. Agora, dar-vos um pouco de contexto do que é a Sanofi. A Sanofi tem um legado de 50 anos em Portugal, é a 8ª maior companhia farmacêutica do mundo, de origem francesa, que produz e comercializa medicamentos e vacinas inovadores nas áreas de imunologia, doenças raras, oncologia, neurologia, vacinas, diabetes, área cardiovascular, e tem ainda um portfólio grande no âmbito dos medicamentos não sujeitos à receita médica. A Sanofi está presente em quase 100 países e em Portugal emprega cerca de 150 colaboradores. Nos últimos anos, só nos últimos 3 anos, por exemplo, investimos mais de 8 milhões de euros em investigação e desenvolvimento, e o nosso país tem sido uma prioridade da Sanofi na condução de ensaios clínicos na área de oncologia e também de imunologia. Sobre aquele que é o nosso impacto, nós atuamos com impacto há 50 anos e o nosso propósito é muito claro: perseguir o poder da ciência para melhorar a vida das pessoas, e toda a nossa atividade é baseada em ciência, em evidência e em iniciativas e projetos de saúde que possam, de facto, mudar verdadeiramente a vida das pessoas, e entre elas estes projetos de literacia em saúde que hoje vos vimos apresentar. Mas antes disto, eu gostava de vos deixar aqui alguns dados de contexto e de literacia em saúde e que estão na origem daquela que é a nossa aposta em literacia em saúde. De acordo com um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, que foi realizado antes do Covid, portanto, em 2019, apenas 39% dos portugueses têm ou tinham níveis excelentes e adequados de literacia em saúde. Antes, 71%, têm níveis problemáticos ou até insuficientes de literacia em saúde. E estes dados são ainda mais relevantes quando traduzidos para o seu impacto económico. Eu não tenho dados de Portugal, infelizmente, mas tenho dados dos Estados Unidos. E, por exemplo, aquilo que vos trago é uma pessoa com um nível de literacia baixo gasta em saúde entre 143 e 7.798 dólares a mais por ano em cuidados de saúde. E por isso, ao aumentarmos os níveis de literacia em saúde dos portugueses, estamos, acima de tudo, a contribuir também para a sustentabilidade do SNS e a construir um futuro mais saudável para todos os portugueses. Isto é, de facto, muito importante, e são estes dados que estão na origem daquela que é a nossa verdadeira missão. E porque acreditamos que, e voltando ao slide anterior, que as crianças instruídas são adultos responsáveis, ou vão ser adultos responsáveis, a nossa grande aposta começa nas escolas, com os professores e com as nossas crianças que representam o futuro do nosso país. E por isso, em conjunto, queremos capacitar as crianças a compreender informações sobre saúde, conceitos como a prevenção de doenças, como saberem cuidar de si próprias, promover a tomada de decisões informadas sobre a sua saúde física e também mental, reduzir disparidades de saúde ao garantir que todas as crianças têm acesso
informações de saúde que possam ser relevantes para elas. E assim chegamos aqui ao nosso programa de literacia em saúde e aquilo que nos traz hoje. E por isso, em conjunto com a ADERMAP, com a Associação Dermatite Atópica de Portugal, juntámos num projeto de criação de uma coleção de livros da Diana para dar a conhecer aqueles que são os desafios das crianças e dos pais que sofrem com dermatite atópica. Como é que a doença afeta o seu cotidiano, as suas relações pessoais e sociais, e de que forma é que estes livros também ajudam os pais e as crianças a gerir a doença. É uma coleção que inclui 6 livros para colorir, portanto, temos a Diana e a dermatite atópica, que explica o que é a dermatite atópica. Depois, o número 2 da coleção é a Diana e a praia, e explica os cuidados a ter com a pele durante o verão. O terceiro livro é a Diana na escola. Aqui este livro específico aborda não só a doença, mas também o tema do bullying, muito importante, porque muitas destas crianças, muitas vezes são estigmatizadas. A Joana já me falará um bocadinho disso mais à frente. O número 4, a Diana e as rotinas, que aborda as rotinas diárias para cuidar da pele. A Diana Natal, que explica como é que é possível uma criança também com a dermatite atópica ter um Natal feliz. E a Diana Antidação Médicos, para desmistificar o medo de ir ao médico e ajudar os pais também a preparar as consultas. A Joana, como vos disse, a Joana fará uma explicação detalhada da doença e do impacto que tem nas crianças. Para já, eu queria dizer-vos que isto é tão pertinente, porque se estima que 50% das crianças e dos adolescentes com dermatite atópica sofram também de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E por isso estes livros podem ajudar a desconstruir este tema do bullying associado à doença, e não só, pode até ser um mote para abordar o tema do bullying nas escolas. Dizia eu que estávamos neste slide e dizia eu que estima que 50% das crianças e adolescentes com dermatite atópica sofram de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E por isso estes livros podem muito ajudar os professores nas escolas e nas turmas com os alunos a desconstruir o tema do bullying, que está associado à doença, e não só, pode até ser um mote para se abordar o tema que é tão oportuno nas escolas. Associados aos livros, nós temos também uma ficha de verificação de leitura, naturalmente para os mais crescidos, para perceberem as aprendizagens. E o programa teve início ano passado, em 2023, e já impactou 15 mil crianças. Já tivemos ou já disponibilizámos livros a 125 escolas e já chegámos a mais de 500 turmas. E por isso é com esta motivação que queremos chegar a muito mais escolas e chegar a todos vocês. E se é verdade que o impulso inicial do nosso programa foi a dermatite atópica, nós queremos agora fazer evoluí-lo para as suas comorbilidades, nomeadamente a asma. Também aqui trazer-vos uns dados que são relevantes, que sabemos que 25% das pessoas com dermatite atópica desenvolvem asma, e esta taxa é mais de 3 vezes superior à da população em geral. O risco de asma é maior com o aumento da gravidade da dermatite atópica. E perguntam-me qual é que é a relação entre a dermatite atópica e a asma, e dizer-vos, aqui fazer um disclaimer, já vos disse que a Joana falará disto de forma mais detalhada. Eu não sou médica nem farmacêutica, aliás o Rui já me apresentou como sendo de comunicação e public affairs, mas dizer-vos aqui alguma informação mais de cultura geral que é importante para contextualizar o programa. A dermatite atópica e a asma são ambas doenças imunológicas que incluem um grupo de patologias que são causadas por uma desregulação da resposta imunitária tipo 2, que é conhecida como a inflamação tipo 2, e na verdade ainda não é muito conhecida dos portugueses, e por isso é muito, muito importante falarmos sobre estas doenças e o que está na sua origem. Dependendo de onde se manifesta clinicamente a doença e de quais é que são os órgãos afetados, a doença inflamatória tipo 2 pode dar origem a uma ou mais doenças. Se afeta a pele, pode ser dermatite atópica ou prurigo crónico. Se for no trato respiratório, pode ser asma, polipose nasal, ou até algumas formas de doença pulmonar obstrutiva crónica. Se for no esófago, poderá ser uma esofagite eosinofílica. Para além disso, estas patologias podem aparecer, como já disse, isoladamente ou coexistir, mas todas têm um impacto, e isto é que é muito importante, muito significativo na qualidade de vida das pessoas, e que afeta, como já vimos, ou podem afetar ao mesmo tempo,
quer a sua saúde física e psicológica, sendo a ansiedade, a depressão e a falta de autoestima muito comuns, e são estas que muitas vezes são vítimas de bullying. E de facto, este impacto significativo na qualidade de vida destas doenças inflamatórias tipo 2 tem muito a ver com a sua falta de conhecimento e compreensão, e por isso estamos aqui hoje para conseguir construir com todos e aumentar o conhecimento de todos sobre estas doenças. E agora apresentar-vos a Diana. A Diana é uma menina, tem 8 anos, está no 2º ano da escola e o seu melhor amigo é o A611, que está sempre consigo. É uma menina igual a todas as outras, apenas com uma diferença, vive com uma doença chamada dermatite atópica. E agora vou-vos passar este pequeno vídeo. Olá, o meu nome é Diana, tenho 8 anos, estou no 2º ano e vivo com a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e com o meu melhor amigo, o A611. Costumo levá-lo comigo para a escola porque ele não gosta nada de ficar sozinho. E todos os meus amigos o adoram. Ele é super inteligente, mega divertido e corre mais rápido que todos lá na escola. Nos tempos livres, adoro brincar no parque ao pé da minha casa. Ou ir à praia. E adoro gelados. A minha mãe não me deixa comer gelados todos os dias. Mas em casa da minha avó, como sempre um geladinho depois do almoço. Quando for grande, quero ser uma super veterinária. Adoro animais, especialmente gatos, e cães, e coelhos. E também gosto muito de hamsters. Sou uma menina igual a todas as outras. Tenho apenas uma diferença. Desde os meus 6 meses vivo com uma doença chamada dermatite atópica grave. Não sabes o que é? Tranquilo, eu e o A611 vamos ajudar-te a perceber. A dermatite atópica grave é uma doença que se manifesta na pele e dá muita comichão, que me faz coçar até fazer feridas, que se transformam em crostas, que me dão mais vontade de voltar a coçar e faço feridas novamente. Por mais que eu queira, não consigo controlar a vontade de coçar. A minha vida nem sempre é fácil, mas tento que a minha doença não me impeça de ser feliz e fazer aquilo que mais gosto. Queres saber mais sobre mim? Conto contigo para vivermos juntos as minhas próximas aventuras. E pronto, e têm também à vossa disposição estes materiais, para além dos livros, têm os vídeos que de alguma forma animam as sessões e podem ajudar-vos também, junto das crianças, a animarem as vossas sessões e as aulas. E portanto os livros já vos apresentei, dizer-vos também, já vos dei estes dados de onde é a quantas escolas é que nós já chegámos. E dizer-vos que têm todas as informações disponíveis sobre os livros e também estas animações que acabei de vos mostrar no site, tudo sobre a dermatite atópica. É um site de informação fidedigna sobre a doença e que naturalmente foi trabalhado e desenhado pela Sanofi. E como vos dizia há pouco, um dos nossos objetivos é também alargar a outras doenças, e um dos nossos grandes projetos é também no âmbito das doenças raras. Temos 4 histórias sobre 4 doenças diferentes. As doenças raras têm um contexto diferente, não tão generalizado, como o próprio nome indica, são raras, e portanto temos livros sobre doença de Pompe, doença de MPS, doença de Gaucher e também de Fabry. A acompanhar estes livros temos também uma ficha de verificação de leitura, e são 4 as personagens infantis, Paulo, Manuel, Felipe e também a Gabriela. E também temos vídeos. Vou passar o vídeo agora das doenças raras de Pompe. Paulo e a doença de Pompe. Olá, o meu nome é Paulo e tenho 8 anos. Vivo nesta quinta com os meus pais e o meu irmão mais novo, o Pedro. Temos muitas galinhas e outros animais. Às vezes acho difícil carregar coisas pesadas. Os meus braços ainda não são fortes o suficiente. Isso é por causa de ainda seres muito novo, diz a minha mãe. Só mais 2 semanas e estarei de volta à escola.
Este ano vou ser um dos meninos mais crescidos da escola. Enquanto ainda estivermos de férias, irei brincar ao máximo com o meu irmão Pedro. Só que tenho dificuldade em subir a escada. É tão cansativo. Como me sinto tão fraco e canso-me com tanta facilidade, os meus pais começaram a ficar preocupados. Por isso fomos visitar o médico. Ele ouviu-nos e fez vários testes. Ele disse que eu estava exausto e que só precisava de abrandar um pouquinho. Muito descanso e iria ficar bem. A escola já recomeçou. Mas eu sinto-me demasiado cansado para ir para a escola todo dia. Os meus pais estão preocupados e estão a procurar mais informações sobre qual poderá ser a causa dos meus problemas. Ligamos ao médico e marcamos uma consulta com a pediatra. No hospital, eu disse à médica aquilo que tenho sentido. Fraqueza nos braços, pernas cansadas, sempre cansado, falta de ar, dificuldade em levantar-me, dores de cabeça de manhã. A pediatra também viu que tinha um problema nas costas. A minha coluna estava desalinhada. Ela disse que achava que sabia qual era o problema. Tenho de fazer só mais um teste. A médica ligou-nos logo que chegaram os resultados. Voltamos ao hospital para saber dos resultados. A médica disse-nos que eu tinha a doença do Pompe e explicou-nos o que acontece no meu corpo. O meu corpo é como um quarto. Quando fica sujo, precisa de ser limpo. O problema é que o meu corpo não tem suficientes ajudantes de limpeza. E por isso a sujidade acumula-se e causa todos os problemas que tenho tido. Algumas pessoas têm tão poucos ajudantes de limpeza que têm problemas devido a esta doença logo desde bebés. Estes são um dos exemplos dos vídeos que temos para os livros das doenças raras e também à semelhança do que tínhamos para a dermatite atópica. Temos também um site dedicado que é Raras e Especiais e, portanto, tem informação fidedigna sobre estas doenças e podem também saber um bocadinho mais sobre o que são e ter acesso aos vídeos e também aos livros. E agora dizer-vos que contamos já com a Direção-Geral de Educação, contamos com a ADERMAP, porque de facto saúde é colaborar com os parceiros e queremos contar agora também convosco, os professores, e por isso a nossa pergunta é, e agora quantos professores e quantas escolas é que estão connosco? Para aderirem a este programa, basta enviarem-nos um e-mail para mim, aliás, podem enviar-me sempre e-mail com as perguntas todas que entenderem, mas a operacionalização do programa passará por este e-mail, isabelsoarescorreia@sanofi.com, e aquilo que vos pedimos é o nome da escola, a morada da escola, o nome do professor responsável, o e-mail do professor responsável e a identificação dos livros da Diana ou das doenças raras que gostariam de receber. Os livros são gratuitos, portanto, basta mesmo enviarem um e-mail para nós com estas informações e nós fazemos chegar-vos os livros. Aqui um disclaimer adicional, só para vos dizer que vai depender também da adesão por parte das escolas e dos professores e, portanto, a nossa capacidade também de fornecimento dos livros pode ser limitada. Eu pedi à vossa compreensão também para isso e, portanto, estamos também, eu sei, no fim do ano letivo, temos mais facilidade em fornecer livros para a dermatite atópica do que para as doenças raras. Em todo o caso, é uma questão de nos enviarem um e-mail com as vossas quantidades necessárias e que nós depois fazemos esta gestão interna. Finalmente, dizer-vos só esta nota final, que a literacia em saúde, e já tenho vindo a reforçar isto, mas gostava de deixar, é de facto uma ferramenta muito importante para capacitar as crianças a cuidarem da sua saúde e promoverem um futuro mais saudável. E ao investirmos em literacia em saúde, estamos a investir no bem-estar e no futuro das nossas crianças e da nossa sociedade como um todo. E deixar aqui também uma mensagem final sobre o futuro. Queremos transformar desafios em oportunidades e por isso queremos expandir este programa e alcançar mais alunos e professores. Queremos disponibilizar novos livros e novas fichas de leitura. Queremos perceber que oportunidades para colaborar em iniciativas locais é que podemos ter
e fazer uma avaliação do impacto deste programa nas escolas, e naturalmente aquilo que vos pedimos é, por favor, deem-nos as vossas evidências e o vosso feedback sobre as atividades e como é que nós podemos melhorar neste caminho da literacia em saúde. E para já, muito obrigada. Eu passava a palavra à Joana e vou parar de partilhar o meu ecrã. Muito obrigada a todos, boa tarde. Subscrevendo as palavras de todos e não tomando muito mais do tempo disponível, queria apenas agradecer o convite à Direção-Geral de Educação e à Sanofi, nas pessoas da doutora Dina Paulino, do Dr. José Carlos de Sousa, do Dr. Rui Lima e, claro, também da Isabel, um agradecimento especial à Isabel, na pessoa da Sanofi, que tem sido realmente um parceiro desde os primeiros dias da ADERMAP, desde a sua criação. Para nós é uma honra estar aqui. Quando somos mais pequenos, passamos a maior parte do nosso tempo durante o dia na escola, e quanto pais também confiamos os nossos filhos à escola como parceiros na sua educação e no seu desenvolvimento, e portanto é muito importante, enquanto atuação da ADERMAP, podemos também trabalhar em conjunto com as escolas, e em particular com os professores e com toda a equipa educativa. A Isabel já, nomeadamente através do livro da Diana, um projeto que é muito importante para a ADERMAP, que está totalmente alinhado com os nossos objetivos enquanto associação, que representa as pessoas que vivem com a doença, neste caso a dermatite atópica, mas também que cuidam de alguém, de um familiar, de um filho com dermatite atópica, ou companheiro, mulher ou marido, e só aproveitava para, complementando a informação que já foi partilhada, referir que a dermatite atópica também pode ser chamada de eczema atópico, muitas vezes é chamada de eczema e às vezes até de pele atópica. Portanto, nós temos aqui às vezes várias designações para o que é a mesma doença. A Isabel já explicou, a dermatite atópica é uma doença crónica recidivante da pele. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma doença que é pelas manifestações que são visíveis, depois também tem os seus sinais e sintomas invisíveis, mas que é uma doença que vai oscilando. Quando a doença não está devidamente controlada, por força do tratamento e dos cuidados, entramos numa fase de crise que se manifesta através das tais manchas avermelhadas, escamativas, e cujo principal sintoma é, sem dúvida, o chamado prurido cutâneo ou a comichão, que é muitas vezes, sobretudo nas formas mais graves, extremamente difícil ou mesmo impossível de controlar. Dizer que a dermatite é uma doença crónica que pode ter várias formas. Felizmente a ligeira é mais frequente, e hoje em dia, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, temos mais de 230 milhões de pessoas no mundo com dermatite atópica, e felizmente ela assume, na maior parte dos casos, formas mais ligeiras, mas também é importante referir que esta doença pode ter uma forma mais moderada ou mesmo uma forma grave, como o caso da Diana, que tem 8 anos e vive desde 6 meses com dermatite atópica, e dizer que realmente a dermatite atópica pode surgir em qualquer idade. A incidência tem vindo a aumentar, portanto cerca de 15 a 20% da população pediátrica tem dermatite atópica, portanto à partida numa das vossas turmas terão pelo menos uma criança com a chamada, ou mais, crianças com a chamada pele atópica, ou mesmo com a doença dermatite atópica. Ela pode surgir em qualquer idade, e esse é um dos, digamos, estigmas ou dos mitos que queremos desmistificar, é que, apesar de ser uma doença vulgarmente associada a crianças, ela pode surgir em qualquer idade e particularmente nos adultos, sendo que quando surge mais tarde, portanto pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, geralmente quando surge mais tarde, surge tendencialmente com uma forma mais grave. Conforme a Isabel também referiu, é uma doença que pode estar associada a outras doenças, neste caso à asma, à rinite alérgica e mesmo, por exemplo, à polipose nasal, e é uma doença que afeta a família. E é por isso que também surgiu a criação da associação, e eu deixo aqui também uma fotografia de parte da nossa família, porque efetivamente, no meu caso em particular, e a motivação também para ajudar a criar a ADERMAP, é que com outras pessoas que vivem cuidando de alguém com a doença, é que ela é uma doença que pode surgir em vários membros da família. No nosso caso, a minha mãe vive uma forma grave de dermatite atópica, felizmente hoje controlada, e tal como eu, o nosso filho mais velho começou com os primeiros sintomas aos 7 anos. E portanto é uma doença que pode surgir no seio
de uma família, e não apenas uma pessoa, mas em várias. E explicar como é que nós muitas vezes também explicamos às crianças, explicamos às pessoas o que é a dermatite tópica. No caso da dermatite tópica, ela é uma doença complexa, ela é uma doença que é associada à pele, mas cujos impactos e sintomas podem ir para além da pele. Se pensarmos numa casa, numa parede de tijolos, podemos fazer esse paralelismo com a pele. Portanto, considerar que a pele é uma parede de uma casa e que as células da epiderme, que estão afetadas pela doença, são os tijolos. O que acontece é que numa parede normal nós temos os tijolos completamente expostos, se a casa estiver bem feita, digamos assim, mas os tijolos expostos e rodeados e sedimentados com o cimento, com o reboco. No caso da dermatite tópica, e por vários motivos, temos aqui uma disfunção do sistema imunitário, mas também podemos ter aqui uma alteração da função de barreira da pele e da própria constituição da pele. A questão é que nós temos alguns tijolos ausentes, o que faz com que, por um lado, a pele não cumpra, enquanto principal órgão do corpo, não cumpra a sua função de barreira e protetor e de proteção. Se por um lado ela não consegue, como não está estanque, digamos assim, não consegue reter a água e permitir a hidratação da pele, por outro lado, permite que vários agentes agressores, como por exemplo os ácaros, o fumo do tabaco e os pólenes, possam penetrar na nossa pele e criar uma reação inflamatória. E, portanto, esta é a principal diferença. Nós costumamos até em atividades que já tivemos nas escolas e noutras circunstâncias explicar, muitas vezes estas crianças que não têm dermatite tópica, ou mesmo que têm, mas não sabem o que é que não está a funcionar, explicar, por exemplo, com recursos alegres. Nós temos este exemplo, este é um paralelismo que é muitas vezes usado pelo um dos nossos conselheiros científicos, o Dr. Pedro Mendes Baixo, dermatologista e especialista em dermatite tópica. Contextualizar um pouco, porque efetivamente a dermatite tópica pode estar sobretudo nas formas mais graves associadas a doenças como a asma, e por ser hoje o Dia Mundial da Asma, dia 7 de maio, referir que tanto a dermatite tópica como a asma estão associados ao que chamamos de marcha atópica. E a marcha atópica é, digamos assim, o nosso percurso, o percurso do ponto de vista de doenças alérgicas ou doenças de natureza atópica, e geralmente, ao longo da fase da nossa vida, a primeira etapa da marcha atópica é a dermatite tópica, e há estudos que apontam que possa ser até a porta de entrada, digamos assim, para o desenvolvimento de outras doenças como a asma. Particularmente a asma é uma doença de longa duração que pode, tal como a dermatite tópica, afetar tanto crianças como adultos. Crê-se que cerca de 300 milhões de pessoas estão hoje afetadas e que este número possa aumentar até 2025 aos 100 mil milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das razões, e foi uma das razões das questões que foram colocadas por alguns participantes, é porque é que nós temos cada vez mais casos de dermatite tópica, cada vez mais casos da asma. Ainda há estudos, não conseguimos explicar muito bem todas estas doenças, e eu também, esse câmara que a Isabel usou, eu também não tenho a doença, vivo com a doença e tenho o meu filho que vive com a doença, e estou envolvida na associação desde a sua criação, mas não sou especialista médica, mas o que podemos dizer é que efetivamente os estudos e a investigação aponta que com a industrialização há um menor contacto, por um lado um maior contacto com determinados poluentes, o que faz com que possamos estar mais sujeitos ou expostos ao desenvolvimento da asma, juntamente com outros fatores genéticos e imunológicos, disfunção, por exemplo, da barreira da pele, mas também por fato de termos hoje em dia um menor contacto com a natureza, um menor contacto com os animais. E, portanto, ainda nós não conhecemos totalmente estas doenças, não conhecemos totalmente os mecanismos que decorrem no desenvolvimento desta doença, mas sabemos que o menor contacto com a doença pode ajudar a predispor para o surgimento da mesma, e, portanto, daí a importância do contacto com animais desde cedo, desde que não haja qualquer contraindicação. O próximo slide já foi falado pela Isabel, em que falava qual é que pode ser, ou que é cada vez mais constatado como ponto de ligação entre estas doenças, entre a dermatite tópica e a asma, que é a chamada doença inflamatória tipo 2, que se pode manifestar em diferentes órgãos do nosso corpo e que, no caso das pessoas que vivem com dermatite tópica, está frequentemente associada à asma e também à polipose nasal. E falámos aqui dos sintomas, falámos aqui dos sinais, e não querendo de forma alguma criar suscetibilidade, mas é importante também mostrar o que é a dermatite tópica, o que é que se vê nas lesões. Temos aqui vários exemplos, são exemplos de lesões em estado de crise, tanto imagens minhas como imagens de colegas da associação, e mesmo de crianças cujos pais fazem parte da associação, e estas são as manifestações da doença, as tais crostas, a vermelhidão e tudo isto que nós vemos não permite, mas é importante que saiba que associado a estas lesões e a estas manifestações visíveis estamos
estamos perante uma grande comichão que é menos muito difícil de controlar. Mas dizer que nestas situações a doença não está devidamente controlada e que é possível viver com dermatite atópica, felizmente, mesmo com formas mais desafiantes, moderadas a graves, com a doença controlada graças aos tratamentos hoje disponíveis. E referi, portanto, se aquilo era o que nós vemos na dermatite atópica, no caso e tal como no príncipezinho, no nosso caso, de pessoas que vivemos com dermatite atópica, o essencial é muitas vezes invisível aos olhos, sobretudo a quem não sente na pele o que é viver com esta doença. É o que nós chamamos do chamado iceberg de dermatite atópica. Nós podemos ver as fissuras, podemos mostrar quando revelamos, que muitas vezes estas lesões são escondidas com a roupa, mas quando a pele está exposta e mostramos realmente aquilo visível, apenas aquilo que é visível, apenas a ponta do iceberg, as fissuras, a descamação, a envermelhidão, porque não é tão visível quando nós não mostramos aquilo que sentimos, a comichão, muitas vezes a dor associada às feridas, o fato de muitas vezes as lesões, quando estão na fase ativa, estarem muitas vezes associadas sobre infecção bacteriana ou mesmo viral, e portanto termos muitas vezes algumas doenças associadas, o cansaço que está associado, porque um dos sintomas mais impactantes da doença é realmente a comichão, e nós, quando a doença não está controlada, sentimos a comichão durante o dia, mas sentimos durante a noite, e sobretudo as crianças e mesmo os adultos são muito impactados durante a noite quando a doença não está controlada e não conseguem descansar e dormir convenientemente. E claro, no dia seguinte a criança está mais cansada, a criança pode não conseguir concentrar-se tão bem e até em alguns casos de doença crónica prolongada e não controlada pode levar até a manifestações de hiperatividade associadas. Outros sintomas e impactos que esta doença tem quando não está controlada é realmente o aumento do stress, a depressão por incapacidade de resolução da doença, a baixa autoestima, porque realmente a dermatite atópica pode surgir em qualquer parte do corpo e surge muito frequentemente na face ou nas mãos e portanto em zonas expostas que fazem com que possamos ter aqui a nossa autoestima comprometida conforme referimos também já hoje, estarmos sujeitos não só a uma baixa autoestima, como também a situações de bullying, sobretudo quando muitas vezes estamos perante crianças ou adultos que às vezes não conhecendo a doença têm receio e acabam por afastar ou excluir socialmente as pessoas, ou mesmo em situações mais complicadas, situações mesmo muito extremas de pensamentos muito negativos. Estes são os impactos e nós hoje falamos nisto porque é importante, as doenças de pele não são muitas vezes, ainda não são, estamos a caminhar um percurso cada vez mais positivo nesse sentido, de sensibilização, nomeadamente graças a estas ações na escola, mas ainda temos aqui um caminho a percorrer na valorização das doenças da pele e na valorização dos seus impactos. A dermatite atópica pode ter impacto em múltiplas atividades no nosso dia-a-dia. Mesmo com a doença controlada, nós podemos ter ainda aqui o nosso sono, o sono impactado e alguma privação de sono, pelo menos um sono que não é restaurador e reparador. Temos de ter aqui cuidado com o banho, temos de tomar banhos curtos, com água tépida, realmente, como dizia, pouca duração, porque um dos nossos problemas é a falta de hidratação da pele, que temos que compensar com cremes hidratantes e, portanto, os nossos duches têm que ser muito rápidos e às vezes quando as lesões estão ativas podemos estar aqui numa situação de alguma dor. Temos de ter cuidado com a roupa que vestimos, uma vez mais numa situação em que a doença não está tão controlada, às vezes o próprio contacto da pele, sobretudo as costuras, pode ser muito impactante e causar aqui sensibilidade na pele, e às vezes podemos ter aqui algumas atividades, apesar do desporto ser efetivamente recomendado, sempre que não há contraindicação, e tudo depende, claro, da situação de doença, controlada ou não, e de lesões ativas ou não, mas podemos ter aqui algumas limitações na natação, porque uma vez mais estamos em contacto com a água e ficamos com a pele desidratada ou mesmo sensibilizada, e o exercício físico e exposição ao sol muitas vezes podem ter aqui alguns problemas, no sentido em que desencadeiam a transpiração, e esse é um dos fatores agravantes da comichão e da sensibilidade cutânea que temos na dermatite atópica. Portanto, isto para dizer que realmente nós podemos ter realmente aqui várias atividades do dia-a-dia impactadas, sobretudo nas crianças que queremos que estejam na sua plenitude e possam desfrutar do seu dia-a-dia sem limitações. Quando a dermatite atópica tem aqui algum impacto e não está devidamente controlada, podemos ter aqui algumas limitações que conseguimos ultrapassar com os cuidados apropriados e com a atenção apropriada, mas temos que valorizar os tais impactos físicos, psicológicos e sociais e económicos que a doença tem, não só nas crianças, mas também nas famílias, na sociedade e mesmo, claro, no meio da sociedade, nas escolas. E como também estamos sempre orientados para tentar ajudar o mais possível e orientados para a solução, como é que nós podemos ajudar
o dia-a-dia das crianças, em casa, claro, e particularmente na escola. É muito importante, e antes desta sessão começar, comentávamos que nem sempre às vezes os pais dão a conhecer que a criança tem dermatite atópica, por um lado porque se calhar a doença está totalmente controlada, não precisa de cuidados, ou por outro lado porque podem eventualmente pensar que não há uma compreensão por se pensar que é apenas, ou poderão pensar que é apenas uma doença, uma simples doença da pele. Mas é muito importante realmente conhecer quais são os cuidados diários de cada criança, de forma que dentro do possível possam ser mantidos ao longo do dia. Reconhecer e ter atenção, perceber que a criança pode não ter conseguido dormir compreendentemente naquela noite ou naquelas últimas noites e por isso pode estar mais cansada, sobretudo no início do dia. Algumas crianças têm que tomar antistamínicos, felizmente hoje temos medicamentos de nova geração que não causam sono, mas anteriormente, há uns anos atrás, os antistamínicos causavam realmente muito sono e sonolência que afetava as atividades na escola e a concentração no estudo. Tentar evitar, às vezes é muito difícil, a própria mãe, eu que tenho a doença e mãe de um jovem adolescente com a doença, tenho que ainda me controlar para não dizer não coçar, porque muitas vezes é impossível, é mesmo impossível controlar a comichão e controlar o ato de coçar, que é um ato inato, é o nosso cérebro que está a comandar o ato de coçar, e portanto devemos tentar desviar a atenção da criança, pedindo lá alguma coisa, pegando na mão, de forma que ela possa, no sentido que está a ser chamada a atenção, que possa desviar a atenção e possa conseguir não se coçar. É importante evitar que as crianças que têm dermatite atópica se sentem junto a fontes de calor, como o aquecimento, ou junto a uma janela que possa estar exposta ao sol. Se possível, arejar a sala. Claro que algumas destas sugestões são boas práticas, podem ser aplicáveis a toda a turma, se possível. Relativamente à prática do desporto, geralmente é recomendada, não sei em casos particulares, sobretudo em situações de doença mais grave, mas é possível fazer desporto. Em situações de crise é importante ter em consideração que devem evitar desportos de contacto com a pele, porque a pele pode estar magoada e ser muito desconfortável ou mesmo limitante, e sobretudo de maior intensidade. Por exemplo, se a escola tiver aulas de natação, ou mesmo nas aulas de ginástica, e se temos aqui uma criança que tem uma forma mais impactante de dermatite atópica, por exemplo, dar-lhe aqui algum tempo no final da sala, não comprometendo o encadeamento da aula, mas dar aqui algum tempo para que ela possa ter à vontade para tomar conta da pele, para ter os seus cuidados, e por vezes, isso também é importante ter em consideração que quando temos consciência da nossa pele, e sobretudo na infância, que temos consciência que a nossa pele não é igual, às vezes podemos ter, é muito comum termos sentimentos de vergonha e ter aqui dificuldade em poder vestir-se ou mudar a roupa junto aos colegas, e é importante essa atenção. Se possível, permitir que realmente a criança possa aliviar a comichão, caso ela sinta mesmo, tenha essa necessidade, e se perceba que ela está com essa necessidade, pode ser lavada, hidratada a pele com produtos apropriados. É que é importante, se possível, que as escolas, eu creio que isso já acontecerá, temos uma outra situação pontual, mas que seja possível a utilização do produto apropriado, que a criança possa sair de casa para a higiene e para a hidratação. Também, para outras crianças, é importante a ingestão regular de água e lípidos, também é importante na nossa situação, e sobretudo é importante tentar normalizar o mais possível a doença. Somos todos diferentes, somos todos iguais na nossa diferença, e portanto é importante realmente ajudar a não estigmatizar e demonstrar a compreensão e empatia. Estas são aqui algumas das sugestões que trazia, mas deixar também aqui, apesar dos desenvolvimentos, apesar de todo o trabalho em parceria, dessa sensibilização nas escolas, nós temos aqui um caminho a percorrer, porque ainda temos vários mitos e estigmas associados. Por um lado, esta é uma doença muitas vezes associada apenas a uma doença de infância, que é uma simples doença de pele, quando na realidade os estudos comprovam que é uma doença complexa, associada a vários mecanismos. Não é uma doença contagiosa, isto é um mito que ainda precisamos de estigmatizar. Muitas vezes, é confundido os sintomas da dermatite atópica com uma possível sarna, com uma outra doença. Por exemplo, às vezes há uma confusão, a criança está a coçar o cabelo e pode ser piolhos, nem sempre, se a criança tem dermatite atópica, é muito comum nós termos comichão na cabeça. Basta aplicar uns cremes, isso não é verdade, temos diferentes níveis de gravidade da doença, não basta aplicar um creme ou apenas ter mais cuidados, porque não se trata de uma questão de falta de cuidado, de higiene, é realmente uma questão relacionada com a própria natureza da doença, que carece de tratamentos e cuidados e atenção apropriados. E portanto nós temos aqui vários mitos e vários estigmas que ainda precisamos, felizmente estamos nesse caminho de desmistificação e de estigmatização, mas é importante valorizar a doença como não sendo apenas uma doença de pele, com um impacto que pode ir muito mais além da pele. É uma doença que está associada a comorbidades, é uma doença da família, e a esperança de tratamento é cada vez maior. E foi por causa destes mitos que, durante a celebração do primeiro Dia Mundial de Dermatite Atópica, em setembro de 2018, que um grupo de pessoas, onde me incluo
que têm a doença, jovens com a doença, adultos, pais cuidadores, sentiram que, conforme era referido logo no início, que sozinhos não conseguimos fazer muito ou ir muito longe, e é em conjunto que conseguimos ir mais longe. E sentimos necessidade de ajudar a dar voz a quem vive com esta doença, que é uma doença muito comum, mas ainda é muito comum também viver silenciado ou sozinho esta jornada, e isso nós pretendemos em 2018 ajudar a combater este sentimento de solidão e ajudar a dar voz e a responder a quem vive com esta doença, dar resposta às suas necessidades e a mitigar os impactos que esta patologia tem no dia a dia de cada pessoa, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto. Se nós pensarmos numa criança, num bebê ou num jovem, mesmo adolescente que não consegue dormir por causa da dermatite atópica, por a doença não estar infelizmente controlada, temos também os pais impactados e, portanto, isto é um efeito cascata que com as escolas podemos ajudar a mitigar. Esta é a nossa missão, ajudar sempre em parceria, que é isso também que acreditamos, que é em parceria com especialistas, com instituições que se preocupem com esta doença, que podemos ajudar a aproximar, a apoiar e informar e capacitar a comunidade de pessoas que vivem com dermatite atópica em Portugal, ajudando a representar as suas necessidades e ajudando a zelar pelos seus direitos. E é esse nível que nós estruturamos a nossa ação desde os primeiros passos, desde o primeiro Dia Mundial da Dermatite Atópica, para, por um lado, ajudar a aumentar a visibilidade desta doença, como uma doença inflamatória crónica da pele, imunomediada, ajudar a promover a educação pública sobre a dermatite atópica, sensibilizar para os diferentes impactos que esta doença tem no seu dia a dia, e também os slides anteriores desta participação, promover uma abordagem multidisciplinar no diagnóstico, na referenciação, no tratamento, no controle e na prevenção, porque é uma doença que está associada, nomeadamente, a impactos psicológicos, impactos sociais, físicos e psicológicos, nomeadamente associados a outras doenças, e, portanto, é importante uma abordagem multidisciplinar. Nós fazemos refletir toda a nossa atuação também nesta necessidade de abordagem multidisciplinar, e por isso é que contamos pela nossa preocupação em também atuar sempre com base na melhor evidência científica disponível. Trabalhamos em conjunto com um grupo de especialistas médicos, desde a dermatologia, à imunologia, mesmo à psicologia clínica, para ajudar a podermos implementar na prática uma abordagem multidisciplinar à pessoa com doença. O nosso objetivo é também que as pessoas possam ter acesso às soluções e opções terapêuticas que estejam disponíveis para a dermatite atópica e às condições necessárias para que haja realmente um devido controle da doença, porque se a doença estiver devidamente controlada, os impactos de viver com a mesma são muito, muito menores e no caso das crianças, a qualidade de vida é substancialmente melhor. Aqui o nosso objetivo é colaborar também na realização de escolas de educação terapêutica, as chamadas escolas de eczema, da atopia, que veremos alguns exemplos mais adiante. Despertar o interesse também em colaborar na investigação, e dou aqui só 2 estudos em que nós dou informação sobre 2 estudos que estivemos envolvidos, que são particularmente relacionados com o impacto de viver com a doença na adolescência e na idade adulta em Portugal, do ponto de vista psicológico e social, e reconhecendo que esta, tal como outras doenças crónicas, é uma doença que impacta a família, temos dedicado também a ajudar a reunir evidências sobre o impacto que a dermatite atópica tem nas pessoas, nos pais cuidadores que vivem com estas crianças. Portanto, a dermatite atópica pode até ser a diferentes níveis impactante para os próprios irmãos, porque a atenção está muitas vezes desviada para as crianças. E que o nosso objetivo também é sempre colaborar com outras organizações, em particular com organizações que trabalham com os mesmos fins noutros países, associações, por exemplo, como a espanhola, ou como a brasileira, ou mesmo como a da Bélgica. Portanto, temos trabalhado em parceria para identificar boas práticas, como é que nós podemos ajudar melhor as pessoas que representamos aqui em particular, e ao mesmo tempo também promover o contacto entre as pessoas que vivem com a doença, profissionais de saúde, pessoas também, investigadores e também decisores políticos, de forma que possam haver mais medidas de apoio e respostas que as pessoas vivem com dermatite atópica precisam. Estão aqui alguns exemplos das nossas atividades, não vou entrar em detalhe, não quero demorar muito, mas temos trabalhado para ajudar, aproximar, apoiar e informar, ações de sensibilização, rastreios, ações de educação terapêutica, como aqui deixo, e imediatamente as ações da escola, que tiveram início em 2023, graças à colaboração neste projeto com a Sanofi, iniciado também com a Direção-Geral de Educação, que muito nos honra e muito nos orgulhamos. Aqui o nosso objetivo é podermos ajudar a dar a melhor evidência e informação às pessoas, de forma que possam basear as suas decisões na melhor evidência possível, para que possam melhorar a qualidade de vida dos seus filhos, das suas próprias vidas, e é nesse sentido que temos trabalhado ao longo dos anos, desde a criação. Acreditamos muito, e conforme puderam ver, um dos grandes objetivos da DERMAP é promover a educação e a literacia sobre a doença, e por isso para nós é extremamente importante estar aqui hoje,
junto de vós, podemos falar da doença, podemos falar dos impactos, de soluções, do que é que podemos fazer para ajudar a melhorar a vida das crianças, porque efetivamente através deste tipo de ações que podemos aumentar o conhecimento e a compreensão sobre o que é viver realmente com dermatite atópica, caso não tenham essa experiência próxima, na primeira pessoa, aumentar a empatia, a integração e o bem-estar destas crianças, diminuir o estigma associado à doença, normalizar a doença e promover ajuda entre crianças e comunidade escolar e promover também como vosso objetivo cidadania ativa. No final queremos ajudar a promover a saúde e o bem-estar físico, psicológico e emocional de quem vive com a doença na sua pele, mas também de quem cuida, quer do ponto de vista formal ou informal, nomeadamente pais, cuidadores, mas também educadores e professores. Dou aqui também alguns exemplos, naturalmente que os livros da Diana vão connosco para várias iniciativas, vão connosco a vários níveis, estamos sempre a partilhá-los, nomeadamente no nosso canal do YouTube. Temos também uma página, um website dedicado à dermatite atópica, informação sobre a associação, e em 2021 também ajudámos a traduzir um conto da Associação Espanhola de Dermatite Atópica, que fala do dragão chamusca, que está no nosso canal do YouTube e que também esperamos poder considerar como um recurso para poderem mostrar nas aulas ou noutras ocasiões que considerem importantes. Dizer também que no decorrer deste ano iremos lançar um projeto que já temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos tempos, que é um guia da ADERMAP para apoiar pais e educadores com a Fundação Eczema, para ser disponibilizado também nas escolas e que está aberto naturalmente a outras parcerias, em particular das escolas. Uma das perguntas que nos colocaram em antecipação deste webinar foi onde é que as pessoas e as famílias poderão contar com ajudas. E, efetivamente, a dermatite atópica ainda não é devidamente valorizada, no sentido em que os produtos de higiene e hidratação específicos que a nossa pele precisa não são comparticipados pelo Estado, inclusive eles são taxados a 23%, como se fossem bens de luxo, e na realidade eles são bens essenciais para o tratamento e controle da doença, a par dos tratamentos farmacológicos que possam ser necessários, tópicos, orais ou injetáveis, mas efetivamente para ajudar a dar resposta e aliviar o impacto social e económico que esta doença tem na vida das famílias, em 2021 lançámos um programa de apoio, o programa Cuidar, que permite aos associados da ADERMAP contar com uma comparticipação, um desconto que pode rondar 15-20% nos produtos, neste caso em 111 produtos de higiene e hidratação que são especificamente apropriados para a dermatite atópica. Estamos a trabalhar também para aumentar não só as parcerias, o leque de produtos, nomeadamente as comparticipações, porque temos que atualizar, nomeadamente à luz da inflação. Também dizer que uma das perguntas recorrentes é onde podemos encontrar um especialista. Nós recomendamos sempre a manutenção do contacto com os médicos, mas temos também no nosso site um repositório de médicos, que é da alergologia, dermatologia, diferentes pontos do país, mesmo de psicologia, que possam ser úteis. Esperamos que estes contactos possam ser úteis e, uma vez mais, também estamos a trabalhar para aumentar esta rede de especialistas e de parcerias. Este aqui também só para reconhecer e agradecer o apoio de todos os nossos parceiros desde os primeiros dias da criação da associação, e dizer que esperamos que possamos, no decorrer deste webinar e no decorrer desta colaboração, poder estender estas parcerias, esta colaboração da ADERMAP com outras entidades, nomeadamente com a vossa escola, se assim for possível. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas, podem usar, por favor, os nossos contactos, nomeadamente o endereço de e-mail info@adermap.pt, caso possamos ajudar na clarificação de dúvidas. Temos estado já ao longo dos anos em contato com algumas escolas e situações, infelizmente, se calhar, aqui de cidades mais extremas, mas estamos sempre disponíveis para ajudar na clarificação, na ponte, na ligação com as famílias, e temos os nossos canais também para esse efeito, nomeadamente nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção, não sei se tem alguma questão, por favor, disponha. Muito obrigada uma vez mais pela oportunidade. Muito obrigado, Joana. Penso que foi muito esclarecedor e o feedback que tem-nos feito chegar aponta exatamente para isso. Sei que a Isabel quer fazer aqui uma pequena retificação, porque penso que faltava um ponto no e-mail que partilhou. É isso mesmo, vou aproveitar e fazer aqui novamente share screen só para deixar esta nota de que, não sei se estão todos a ver, mas o e-mail para onde devem enviar é isabel.soarescorreia@sanofi.com. Às vezes, aqui nos detalhes mais simples é que faltava ali aquele ponto, por isso estejam à vontade e enviem. Obrigada. Ok, muitíssimo obrigado. Pronto, mais uma vez agradecer a vosso
a vossa colaboração. O feedback que nos fizeram, que tem vindo a chegar, mostra exatamente o quão esclarecedor foi este webinar. Obviamente também agradecer à Dina, que esteve aqui comigo e a apoiar todo este webinar, e mais uma vez ao Zé Carlos. E salientar só um ponto que aqui foi referido e que acho que é muito importante. É que, na verdade, muitas vezes nós nas escolas tratamos, ou tentamos tratar com igualdade. Não é, as crianças não são iguais, é preciso tratá-las com equidade, porque precisam de apoios diferentes e nesse sentido chamar a atenção só nesse pormenor que foi aqui várias vezes referido e é claramente, pode fazer toda a diferença, porque aquela velha máxima de somos todos iguais, todos diferentes, não somos. Felizmente somos todos diferentes e precisamos é que tenhamos todos o mesmo direito ao nosso bem-estar e à saúde. Dina, não sei se tens alguma coisa a referir. Agradeço à Joana e à Isabel então a oportunidade que nos deram. Estão aqui muitos agradecimentos de professores, também a agradecer. Queria também partilhar isso convosco, para que saibam, não é, que estão a ter êxito e que vão receber com certeza muitos e-mails de solicitações e que no que pudermos ajudar, estamos aqui também disponíveis para ajudar tanto a Adermap como a Sanofi na partilha e na literacia em saúde aqui com as nossas crianças e jovens através dos seus professores. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigadíssimo, mais uma vez, e até uma próxima. Muito obrigado.